Olá, graça e paz, meus amados, da parte de Deus, nosso Pai, de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para com todos. Vamos aqui analisar mais um corte aqui do podcast do Dr. Rodrigo Silva, né? Na realidade, o podcast não é do Rodrigo Silva, mas é um podcast onde ele praticamente organizou, porque ele que indicou aí os participantes para o Vilela, né? Indicou tanto o rabino quanto o padre. E nós vamos analisar aqui uma fala dele para que a gente consiga aí ver se a gente consegue extrair alguma lição, né? Deixando bem claro que eu não estou aqui julgando ninguém, não estou julgando o Rodrigo Silva. O Rodrigo Silva é um doutor, né? Um arqueólogo, uma pessoa muito, muito inteligente, é escritor também. E é uma pessoa muito esclarecida, admiro vários posicionamentos dele, tenho vários pensamentos em comum com ele, né? E vocês vão poder perceber isso aqui durante o vídeo. Mas tem algumas coisas que eu não concordo, né? Eu vou dar aqui o fundamento da minha fé, vou dar a razão da minha fé, né? A Bíblia diz que a gente tem que estar preparado para dar a razão da fé que existe em nós. Então eu vou fazer isso através desse vídeo. E não estou aqui julgando, só estou fazendo uma observação. Eu espero que o Rodrigo reveja isso daí, né? Não baseado no que eu vou dizer aqui, até mesmo porque não tenho pretensão nenhuma de mudar o pensamento dele, mas que Deus, através de seu Divino Espírito, aí, atue na mente dele para que ele consiga compreender melhor essas questões, né? Porque por mais que ele seja um doutor, eu creio que ele talvez entenda que ele ainda tem muito que aprender, né? E aprender com uma pessoa que não é doutora, eu acredito que é um sinal até de humildade, né? E eu creio que talvez ele possa ter aí essa maturidade de aprender até com quem não tem o nível de conhecimento que ele tem. Mas vamos lá, vou soltar aqui cerca de 4 minutos e aí eu vou parando para a gente ir analisando algumas falas. Agora, eu vou fazer uma pergunta, se vocês me permitem os três aqui, que se eu tivesse em casa, Padre Rabino, eu faria. Tá. O pessoal tá falando aqui no comentário, tô fazendo o papel dele agora. Ó. Como é que é? Sou eu que não tô com o finalmente um podcast muito legal. Bacana. Tá quer dizer que eu tô... Até agora não valeu nada. Agora tá legal. Alguém deve estar perguntando vem cá. Aqui, mas esse padre fala, hein? Vem cá, e se quando chegar o dia do encontro do acerto de contas, não podem os três estarem certos? Não é isso? E aí? Essa é grande. E aí? Esse era um dos temas que eu tinha notado. O julgamento. Exatamente. Como é que vai ser? Eu entendo, eu gostaria que os colegas também dessem a resposta deles. Eu entendo assim. A minha resposta, sim. Eu estou sendo fiel ao entendimento que eu tenho das Escrituras. O fato de eu discordar dele não pode ser uma questão de não gostar do óculos dele, não querer casar. Não. Por isso que eu falei, você tem que ter a sua convicção. Então, na minha lógica, eu entendo desse jeito. Se eu chegar lá e Deus falar comigo, Rodrigo, você estava errado. Não era essa. Não era essa. Mas sabe, aí vem uma coisa que... Vou pegar o suprassumo do que os dois falaram. Só voltando um pouquinho aqui. Vamos voltar um pouquinho mais, que ele falou um negócio aqui interessante. Se eu chegar lá o óculos dele, não querer casar, não. Por isso que eu falei, você tem que ter a sua convicção. Então, na minha lógica, eu entendo desse jeito. Lógica, então aqui, ele coloca até a mão em cima da Bíblia ali, né? Lógica, segundo a minha lógica, eu entendo desse jeito. Então, ele analisa a Bíblia pela lógica. Ou a fé dele está baseada na lógica. Será que é isso? Eu não entendi. Eu fiquei agora deu um parafuso na minha mente, porque
e coloca as duas mãos em cima da Bíblia e fala: pela minha lógica, eu entendo desse jeito. Vamos ver o que ele entende desse jeito pela lógica. Vamos ver o que ele vai dizer mais para frente. Se eu chegar lá e Deus falar comigo, Rodrigo, você estava errado. Não era essa. Não era essa. Mas sabe, aí vem uma coisa que vou pegar o supra. Será que ele, com o conhecimento errado, com o entendimento errado, ele vai chegar lá? Essa é uma outra pergunta muito interessante, porque se ele vai chegar lá com o conhecimento errado, com o entendimento errado, todas as outras pessoas que têm outras crenças totalmente diferentes das dele também podem chegar lá com o conhecimento errado. Concordam comigo ou não? Você concorda ou você discorda? Coloca o que você acha aí nos comentários. Vamos continuar aqui. Do que os dois falaram. Relacionamento e Ahav. Ahavá. Amor. Eu amo tanto esse Deus. E perdoe-me falar assim, não de maneira poética, mas é que é de coração mesmo. Eu agradeço muito a vocês por terem nos dado Yeshua. Porque você... Espera aí, agora nós temos que fazer uma outra observação aqui. Né? Eu vou até... Não vou abrir a Bíblia não. Vou falar, vocês já conhecem esse verso de cor, tá? Jesus ele diz para a samaritana, em João capítulo 4, ali dos versículos 20 em diante, alguma coisa assim nesse sentido. O capítulo 4 tem certeza, está entre os versos 20 e 30 do capítulo 4 do Evangelho de João. Que a salvação vem dos judeus, no caso Jesus. Até aí tudo bem, né? Mas foi os judeus que deram Jesus para o Rodrigo Silva ou para os cristãos? Porque, na realidade, muitos judeus até do seu tempo rejeitaram, né? Salvo aí os discípulos, aqueles que aceitaram a mensagem do Evangelho. Mas quem deu Jesus de fato para nós está registrado em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então eu creio que será que ele teve aqui, tentou fazer uma média aqui com o Rabino, que o Rabino nem aceita também Jesus como Messias, né? Então eu não sei que tipo de média seria essa. Ou seria um meio de tentar conquistar aí o Rabino para o Evangelho de Cristo? Vamos ver aqui um pouquinho de novo o que ele disse. Vamos voltar aqui. Eu agradeço muito a vocês por terem nos dado Yeshua. Porque você pode ter discordâncias de mim, mas essa crença que esse grande rabino me trouxe, desculpa, eu não estou aqui fazendo propaganda da minha religião, estou falando da minha vida, não é da minha teologia. Me mudou tanto. Você estava falando ali que emociona. Por exemplo, o Shabat para mim. O que é o sábado para mim? Eu não guardo o sábado, Joãozinho, para me sentir melhor do que você. Não. Nem para fazer média com ele. Não. Muitos judeus se surpreendem até como é que tem um cristão que guarda o Shabat, que uma linha acha que o Shabat é só para os judeus. Sabe o que eu tenho? Eu sou casado. E eu ainda não fiz um ano de casado, mas quando eu fizer, no dia do aniversário do casamento, vai ter que ser um dia diferente. Eu vou ter que... Só para quem não conhece, o Rodrigo Silva, ele está no segundo casamento, né? Ele teve um outro casamento. Ele disse que não fez um ano de casado, mas é do segundo casamento, né? O primeiro eu não sei quantos anos ele ficou casado e quais foram as razões do divórcio dele. Honestamente, eu não sei, não posso falar nada com relação a isso. Mas um pouco mais adiante eu vou falar a respeito do divórcio. Levar a esposa para comer fora, nós vamos comemorar, nós vamos nos alegrar. É pecado jogar bola? Não, não é. É pecado marcar uma pizza só nós dois para relembrar os velhos tempos? Não, não é. É pecado se você me convidar um dia para um talk show lá no seu programa? Não é. Mas aqui deixa eu fazer uma outra pergunta. É pecado o homem se divorciar da sua mulher e casar com outra? Vamos ver o que a Bíblia diz sobre isso. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui Lucas 16, verso 18. Diz assim, ó: qualquer que deixa sua mulher e casa com outra, adultera.
e aquele que casa com a repudiada pelo marido adultera também. Lucas 16, 18. Então, hoje, baseado no amor, né, na paixão, na tolerância, muitas pessoas elas acreditam que não há problema nenhum você se divorciar, né, seja por qualquer motivo que for, e casar com outra mulher, não tem problema. Mas a Bíblia fala para nós claramente, isso aqui foi palavra de nosso Senhor Jesus, né? Lucas 16, 18. Qualquer que deixa sua mulher e casa com outra, adultera. E aquele que casa com a repudiada pelo marido, adultera também. Lucas 16, 18. Eu volto a repetir, eu não sei quais foram as razões do divórcio do Rodrigo Silva, tá? Eu não sei. Mas eu nem posso julgar, e nem se soubesse eu julgaria. Não estou aqui para julgar ninguém. Só estou colocando a questão de que o adultério é pecado. E a palavra de Deus diz que o homem que deixa sua mulher e casa com outra, ele adultera. E até o que casa com a que foi repudiada, que no caso seria a parte inocente, né? O que casa com a repudiada, o que casa com a que foi abandonada pelo marido, ele também adultera, né? Então, e nós sabemos, segundo os 10 mandamentos da lei de Deus, né? O 7º mandamento diz que não devemos adulterar, né? Não adulterarás. Então, tem muita acha que o adultério é só a primeira ou as primeiras relações aí erradas, mas depois que a pessoa casou e oficializou aquilo, não se torna adultério mais. Essa compreensão é uma compreensão completamente errada, tá? Aquele que deixa a sua mulher e casa com outra, ele adultera, independente se ele divorciou dela ou se ele não divorciou, tá? Pelo menos é o que eu entendo da palavra de Deus, não baseado só nesse verso, em outros versos mais. E isso dá tema para um vídeo de várias e várias horas, né, falando sobre essa questão. Mas não é o ponto principal desse vídeo aqui que eu quero analisar com vocês. É um pouco mais adiante. Vamos ouvir então mais. Mas desculpe, no dia do aniversário de casamento, não é apropriado. Não é apropriado, porque aquele dia é o dia que eu estou comemorando com ela. Mas o dia do aniversário do casamento só tem sentido... Ela gostou. Ela gostou. O dia do aniversário do casamento só tem sentido se eu tiver um casamento bom 364 dias no ano. Não adianta só esse dia. Porque aí eu chego nesse dia, eu tenho que comemorar. Aqui ele falou algo realmente muito bonito que eu tenho que parabenizar, né? Essa frase, inclusive, eu já ouvi ele falando essa frase no podcast do Positivamente, né? Apresentado ali com a Karina Bach, e em outros também vídeos, já ouvi ele falar essa ilustração aí do casamento, né? Do aniversário de casamento. Realmente é uma ilustração muito bonita. Não adianta nada eu caprichar no dia do casamento, no dia do aniversário de casamento, né? Caprichar, sendo que os outros 364 dias eu não vivi bem com a minha esposa, né? E aí, quem pode dizer isso aí, quem mais poderia dizer isso daí, talvez, a respeito dele, seria a ex-mulher dele, né? A ex-mulher dele. Como que ele foi aí durante os 364 dias aí do casamento dele, que eu não sei quantos anos durou. A minha esposa também, a minha ex-mulher, poderia dizer que eu também sou divorciado, né? Embora não tenha casado novamente, mas só ela poderia dizer de fato como eu fui, né? Durante os 364 dias, fora o dia do aniversário meu de casamento, que quando eu estava casado o aniversário era 21 de dezembro, né? Então, não adianta nada nós guardarmos o sábado muito bem, mas nos outros 6 dias da semana nós pisarmos na bola. Nós sermos adventistas apenas no 7º dia e não do 7º dia. Ou seja, nós temos que ser adventistas do 7º dia, guardando o sábado, mas também sendo fiéis em todos os outros dias, e não apenas adventista no 7º dia, né? Porque tem muitos que vivem como os demais mundanos, né? E quando chega o sábado, vai para a igreja, coloca uma roupinha bonita e acha que está tudo bem, mas está vivendo
uma vida dupla, vamos dizer assim, né? Então, esse comentário dele eu achei muito apropriado, muito bonito. Temos que ser, nos 7 dias, temos que ser cristãos verdadeiros, adventistas do sétimo dia, nos 7 dias da semana, né? Eu amo esse Deus tanto no domingo, na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, que a única diferença é que o meu Shabat é semanal, não é anual. Quando chega no Shabat, eu tenho alegria de dizer para as pessoas, eu tenho um Criador, eu amo. Agora, o Shabat só tem sentido na minha vida se eu ando com ele nos outros 6 dias. E ele acaba sendo um presente, que ele é um templo no tempo. Eu não preciso ir a lugar algum. O Shabat vem onde eu estiver. Então, eu não sei se eu estou fazendo... Ele não precisa, mas ele vai, né? Ele frequenta os templos, né, da Igreja Adventista todo sábado e prega e tudo mais. Ele não precisa, mas ele vai, né? Então, essa aqui é a diferença. Em espírito e em verdade, Jesus disse realmente lá para a Samaritana, em João capítulo 4, versículo 23, ali, se eu não me engano, até o 25, que tinha chegado o tempo já que não ia ser nem no templo e nem nos montes, mas em espírito e em verdade. Mas o povo hoje acredita que é só orar no monte ou na igreja, nos templos, né? Mas vamos continuar aqui. Só um adendo na questão das obras meritórias. Eu tenho que fazer os mandamentos por amor, por relacionamento. E se eu chegar lá no céu e ele falar comigo, Joãozinho, Rodrigo, você estava errado, era o domingo, eu amo tanto. Não, agora aqui eu tenho que repreender veementemente o doutor Rodrigo Silva. Eu tenho que repreender, e se você estiver me ouvindo, viu, doutor Rodrigo Silva, é com amor que eu faço isso aqui, viu? Eu não concordo com tudo que você ensina, né? Mas com grande parte do que você ensina eu concordo. E aqui eu tenho que te dar uma repreensão muito grande, porque como você, sendo um doutor, um adventista do sétimo dia, ainda coloca em dúvida que se você chegar lá, Deus ainda poderá dizer para você, ó, era o domingo, não era o sábado. Você não conhece a Bíblia, doutor Rodrigo Silva. Muitas pessoas acreditam que você conhece a Bíblia, as Escrituras. Sabe por que você não conhece as Escrituras, doutor Rodrigo Silva? Porque nas Escrituras, olha o que diz aqui em Isaías 66, verso 22 e 23. Porque como os novos céus e a nova terra que hei de fazer estarão diante da minha face, diz o Senhor, assim também há de estar a vossa posteridade o vosso nome. E será que desde uma lua nova até a outra, e desde um sábado até o outro, virá toda a carne a adorar perante mim, diz o Senhor. Então, o sábado vai ser guardado até na nova terra. Doutor Rodrigo Silva e todos os demais que estão assistindo e ouvindo esse vídeo. Até na nova terra. Desde um sábado até o outro, e desde uma lua nova até a outra, ou seja, uma adoração mensal e uma adoração semanal, de um sábado a outro. Virá toda a carne a adorar perante o Senhor. Diz o Senhor. Tá certo? E outro texto que eu quero ler aqui, para fechar essa repreensão aí, ao doutor Rodrigo Silva, é Romanos 14, 23. Vamos ler aqui o que diz. Falando aqui sobre a carne sacrificadas aos ídolos, né? O apóstolo Paulo fala aqui em Romanos, do 21 até o 23, ó, bom é não comer carne, nem beber vinho, nem fazer outras coisas que teu irmão tropece, ou se escandalize, ou se enfraqueça. Tens tu fé? Tem-na em ti mesmo diante de Deus. Bem-aventurado aquele que não se condena a si mesmo naquilo que aprova. Mas aquele que tem dúvida se come, no caso, se come a carne condenada sacrificada aos ídolos, né? Se come, está condenado, porque não come por fé. E tudo que não é de fé é pecado. Então, quero voltar no vídeo aqui para mostrar a conclusão. Vocês estão entendendo que... A ideia é essa.
A ideia é essa, né? A conclusão de que se o Dr. Rodrigo Silva não tem fé que ele está guardando o sábado como o dia certo, ainda coloca em dúvida se ele chegar no céu e falar é o domingo, ele está cometendo pecado, porque ele não está fazendo com fé, com a firme convicção das coisas que ele espera, que até na nova terra ele vai guardar o sábado. Então, é lamentável que um doutor, né, desse naipe aí, desse gabarito, coloque em dúvida uma crença tão solidamente embasada pela Igreja Adventista e pelas Escrituras, né? É triste, é muito lamentável. Mas que Deus nos ajude aí, tá? É uma repreensão, eu espero que ele acolha aí com humildade, e eu aceito também ser repreendido se eu estiver errado. Se alguém me mostrar pela Bíblia que eu estou errado, eu aceito a repreensão, e que Deus nos ajude aí a crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.